Muito obrigado, Senhora Vereadora, pelas suas palavras. Muito obrigado à Câmara pelo convite. Muito obrigado a algumas pessoas que elas sabem que eu estou agradecido a elas. E queria felicitar o Luís Simões por este esforço que ele consegue realizar e que é ter, a estas horas, a sala cheia e creio que não há ninguém a dormir. Geralmente, quando se fala das coisas que estão mal no desporto e se diz, se sugere, talvez haja problemas na lei de bases. A lei de bases, a última é de 2007. Os juristas vêm logo dizer, não, está lá tudo, não há problema nenhum na lei de bases. E depois sabemos que os políticos preferem fazer um despachozinho e com o despachozinho resolvem o problema. O que nós estamos a observar é que os problemas são maiores. Eu vou focar alguns problemas, mas queria chamar-vos a atenção que para nós conseguirmos fazer políticas desportivas a nível central, a nível regional e a nível local, temos que pensar primeiro o que é o desporto. E nós vimos aqui um conjunto largo de maneiras de olhar o desporto, de olhar a simples atividade desportiva, e que houve coisas que se repetiram e houve oposições, houve questões em que as pessoas nem sempre coincidiam, mas de qualquer maneira era num sentido positivo. Depois existe outra situação que é, então quanto é que custa isso? E esta é a questão da economia. E fala-se no jogo, no orçamento, e não há dinheiro, e depois as empresas podem resolver. Pronto, a segunda questão que se coloca é, se nós temos uma ideia sobre o que é a atividade esportiva, o que é uma unidade de atividade esportiva, suponhamos que é 50 minutos de atividade moderada. Então, temos uma unidade. Quanto é que custa essa unidade? Como é que vamos produzir essa unidade? E estamos a trabalhar no domínio da economia. Depois existe a outra questão que é, então e as leis? E, portanto, é a terceira questão que se coloca. Vamos começar então. Portanto, este era o slide para felicitar a Câmara. É extraordinário a Câmara fazer isto, a Câmara da Mielhada, porque em Lisboa ninguém o faz. Quer organizações públicas do Estado, da Administração Central, quer o topo das organizações federadas. Ninguém faz um seminário deste género. Aberto, com pessoas de valências diferentes, podem entrar ou não em contradição, houve aqui vários momentos. Estas reuniões não existem em Lisboa. Portanto, a iniciativa da Mielhada é extraordinária. E eu vou antecipar o meu fim. O que a Câmara da Mielhada está a fazer não deve ficar na Mielhada. Deve ser a região centro. Porquê que deve ser a região centro? Porque em Lisboa, o que é que nós ouvimos falar? Há questões importantes, muito importantes no país. Uma é Lisboa, outra é o Porto e outra é o interior. A região centro é o interior. Não sei se vocês acreditam nisto, não é? Mas há uma situação que é importante. O exemplo da Mielhada deve-se repercutir no território. E esse é o tema desta situação. Eu vou tentar acelerar um pouco. O desporto todos nós sabemos e passou que o desporto é insuficiente. Esta situação, o que é que está ali? Eu quero dizer primeiro, eu não sou de Sporting. O que está ali é, aquilo não é desporto, ok? Aquilo não é desporto. O que é que está ali? Quando o Sporting comemorou a sua vitória no campeonato, este miúdo apanhou com 9, 10 balas de borracha. É evidente que
Quem fez aquilo foi com uma metralhadora. Porque o miúdo, podia ser um miúdo qualquer que nós conhecemos, à primeira bala fugia. E, portanto, terem acertado 10 balas ali, borracha, isto é barbárie, não é? Isto não é desporto. Eu não sei qual dos responsáveis que esteve envolvido naquela sessão o que é que deveria ter feito. Mas isto não é desporto. Mas isto acontece em Portugal. Ok? Vocês não têm dúvidas que isto aconteceu em Portugal. Isto acontece em Portugal. Ainda mais, o Sporting teve adeptos mortos por outro clube, pelo Benfica. E estamos numa situação que é insuportável. E as coisas repetem-se ao longo dos anos. Isto não é desporto. Isto não é política desportiva. O que é a política desportiva? Temos as crianças, temos os jovens e temos os mais velhos. Espero que não haja dúvidas sobre o que é o desporto. Esta é a política desportiva. O que é que temos aqui? À minha esquerda, à vossa direita, está uma obra de arte. Uma obra de arte que é um pedregulho que foi tirado de um monte que se chama Espírito e que foi colocado em cima de um modelo de um carro que se chama Espírito também. E é o espírito da rocha sobre o espírito do carro. O que é que nós temos? Qual é a situação? Eu vou buscar à arte uma forma de me iluminar o que é a política desportiva. O que é que nós temos? Temos aqui o desporto, uma parte sai fora da esquadria, e eventualmente vocês podem saber alguns dos aspectos do desporto que saem fora da esquadria. Depois temos as ciências sociais, que quase desaparecem, não funcionam. A economia, a gestão, enfim, todas essas ciências. E depois, por cima, temos o direito, que é a lei de bases e que está perfeita, e temos a política, que é para as selfies. Quando há uma vitóriazinha internacional, aparece o pessoal todo para tirar a selfie. Portanto, é esta a imagem, é uma obra de arte da política desportiva portuguesa. Agora eu vou acelerar. Estas são as nossas diferenças com a Europa. A azul estão os valores portugueses e a vermelho são a nossa média para a Europa. Portanto, concretamente, nós devíamos ter 7 milhões, 6 milhões, 7 milhões de pessoas a dizerem que têm um estilo de vida ativo através do desporto. Só temos 3 milhões e 400 mil, 34%. Devíamos ter toda a população escolar a praticar desporto, praticar atividades, a terem um estilo de vida jovem, desenvolver através do desporto. Só temos 10%, 15%, vá lá, 20%, nem que seja. Mas há uma grande diferença, e são os miúdos que estão a crescer. A mesma coisa para os filiados nas federações, o número de medalhas já aqui foi falado, e depois temos o dinheiro que parece que equilibra, mas a questão é que o que parece equilibrar é o futebol profissional. Portanto, o número é ilusório. Temos aqui três contradições, três falhas significativas. A primeira é em baixo, está aqui a generalização da prática desportiva. Devíamos ter 67%, temos 45%, ou seja, temos uma falha de 22%. Quanto ao associativismo desportivo, que é o ponto 2 do vosso lado direito, Portugal tem 700 mil praticantes federados. Devia ter 2 milhões, ou seja, há uma falha de 13%. E depois a especialidade, devíamos ter 7, 10 medalhas em Jogos Olímpicos e temos uma média de 2 medalhas desde o princípio do século. O modelo português tem várias falhas. Portanto, a questão da recreação e atividades de base de toda a população, o alto rendimento, as federações e associações desportivas dizem que não têm condições de trabalhar. Mas por parte do Estado, os diferentes ministros das Finanças dizem sempre a mesma coisa. O desporto não é prioridade, o desporto não é...
o que vocês têm é mais que suficiente, as federações querem ficar cheias de dinheiro. Os clubes de base transformam-se em sociedades anónimas que são compradas por pessoas de outros países. Eu não vou dizer quais são os outros países, pode parecer... não parece bem, enfim. O problema é nosso. Nós é que permitimos que um clube que é formado por gerações de famílias da nossa terra e que, em determinada altura, há alguém que pensa vamos fazer determinada atividade e essa atividade vai necessitar de um financiamento e nós vamos ter um olho para contratar determinadas pessoas e elas entram e saem com um valor muito maior e o clube vai ficar bestial. Precisamente é esse o termo, o clube fica bestial. E quem paga depois é a autarquia, enfim, são as famílias que ficaram sem o seu valor cultural ancestral, o seu legado desportivo que vem das suas famílias. E, por fim, os principais clubes estão falidos, não é? O Ricardo Salgado tinha o Benfica no bolso. Depois o Luís Filipe Vieira queria vendê-lo a um americano. Enfim, estas coisas são concretas. Toda a gente sabe disto. Mas, e então, e o Estado? O que é que faz o Estado? Pronto, estas são as questões graves do desporto. Mas as coisas ainda são mais graves, porque a própria sociedade tem problemas. O que é que são os problemas? São as praxes, e já houve mortes em praxes, agora ultimamente tem deixado de haver, mas já houve mortes em praxes. As claques, o Canelas, o jogo Porto-Sporting, o último, as mortes dos adeptos do Sporting. Pronto, o Benfica, Porto e Sporting são casos graves. Porquê? Porque são as nossas joias da coroa. E o que é que faz? Já em determinada altura se disse no Benfica não se toca. Mas não se toca porquê? Porque está bem ou porque está mal? E depois temos lives de racismo, terrorismo, marginalidade, extremismo das forças de segurança e de forças armadas. E nós perguntamos, então, mas o desporto não é importante, Sr. Ministro das Finanças? Estamos a falar de quê? Portanto, primeiro o desporto, segundo a economia, terceiro o direito, ok? O que é que temos que fazer? A produção da atividade desportiva, eu estou com 13 minutos e eu vou acelerar. Produção da atividade desportiva é um esquema de escaladorai, depois a cadeia de produção das atividades desportivas da Alp é um modelo canadiano e depois temos o SPLIS, que já foi falado aqui, e portanto existem muitos modelos de produção de desporto. O que falta no desporto português é trabalhar esses modelos de produção de desporto. Porque os modelos de produção de desporto existem. Falta-nos é o nosso. E como é que se faz o nosso? É esse o problema. O DALP tem uma questão que é... eu vou-vos dar o exemplo. Início do ano. O miúdo tem 7 anos. Tem de aprender, vamos supor, habilidades da modalidade. 7 anos. Ele tem que chegar ao fim de 7 meses e tem que saber essas habilidades para passar para o nível seguinte. E, portanto, o que este sistema tem é uma cadeia de valor. Vamos passar à frente. O SPLIS já foi falado aqui, tem uma série de vetores de alto rendimento, sucesso de alto rendimento. Este é um outro modelo que pode servir para as autarquias, que é uma autarquia, um território, pode ter vários níveis de desenvolvimento e deve ter lições de educação física, competições escolares, seleções regionais, deve ter segmentado diferentes programas de atividade. Qual é a importância da autarquia e da região centro? É, nomeadamente, uma questão que é fundamental, que é, desde a pré-primária até à universidade, toda a gente pratica desporto, 100%. Não são os 22% do desporto escolar, são 100%. Tem que ter algum estilo de vida ativo através do desporto. Barreiras à participação desportiva. Mulheres, grupos minoritários,
pessoas com deficiências, jovens, acima dos 50, atletas de elite. São alguns grupos que têm barreiras à sua participação. E esta é uma outra forma das autarquias responderem às questões da dificuldade da população ter o estilo de vida ativo através do desporto. Portanto, estão ali várias soluções que devem ser adequadas. Agora, vamos à questão económica. Eu peço um tempinho à moderação. Qual é o valor do desporto? O valor económico do desporto? Temos ali uma unidade de atividade física e desportiva, vale €1. Está claro que se a unidade de atividade física custa €1 no clube. Mas se eu for a um ginásio, eu gasto 3 euros. Eu tenho dinheiro, eu gasto 3 euros. Portanto, enfim, eu tenho dinheiro para gastar mais 2 euros do que a unidade básica. Há pessoas que não têm essa capacidade. De qualquer maneira, o valor da atividade esportiva não é só física, é desenvolvimento físico e mental, sociabilidade, produtividade e competitividade, que eu ganho quando faço uma unidade de atividade física. E, portanto, são coprodutos, são outros produtos que eu não fico só fisicamente bem, mas tenho outros benefícios. Depois há as externalidades. As externalidades são impactos em terceiros. E os impactos em terceiros podem ser positivos, negativos, diretos e indiretos, mais anos de vida, reconhecimento da família, amigos, público, pertença à comunidade, são tudo valores que são importantes socialmente. E isto, no fundo, aquele euro inicial vale 7 euros de acordo com os australianos. Os australianos dizem que o euro investido vale 7 euros. Está claro que se eu tenho dinheiro para gastar 100 euros numa unidade é porque sou rico, é porque tenho dinheiro e, é evidente, tenho um prejuízo de 99 euros entre o investimento que eu podia fazer de €1 e os 100 euros que eu acabo por gastar. Mas isso é individual. Quando tratamos da situação do país, temos que ver em conjunto. Portanto, há dinheiro para financiar a atividade esportiva. A questão da produção de desporto, este é um modelo de Sheila-Dorai, temos os fatores de produção, temos a produção e temos o produto. O produto que são as atividades simples, ou mais complexas, a competição e os eventos. São os três produtos desportivos. Ou seja, nós temos essas tais atividades para, suponhamos, 6 milhões da população. Temos a produção de um capital desportivo, um capital humano, um capital social. Temos benefícios, os tais coprodutos. Temos as externalidades. Ou seja, alguém tem que fazer essas contas e chegar à conclusão que o desporto investiram 100 milhões. No entanto, há intangíveis, há resultados imateriais que, por exemplo, as pessoas vão menos ao hospital, as pessoas são mais produtivas no emprego, o jovem que é mais ativo nas aulas e responde a tudo e porque ele tem uma cultura desportiva forte. Ou seja, todo esse dinheiro que é intangível, mas que é um valor social muito forte, tem que ser reinvestido na atividade desportiva. O que é que eu estou a dizer? Eu estou a dizer que a Administração Pública Central e organizações centrais que deveriam fazer estes estudos e estas análises não o fazem. Para acabar, a questão da lei de bases. É evidente, pelos primeiros slides que eu mostrei, que há problemas na lei de bases. Eu não sei quais são, eu não sou jurista, mas nós temos que discutir, primeiro, que desporto é que queremos ter. E depois temos que saber quais são os custos. E depois, então, vamos fazer as leis. E, portanto, nós temos, a hipótese que se coloca é, vamos reformar ou não vamos reformar? Os juristas dizem que não é preciso reformar nada da lei de bases. Ok, é uma opinião. Agora, isto são coisas que são importantes. Por exemplo, esta última, temos aqui
Queremos desporto ou queremos circo mediático? Queremos clubes ou sociedades anónimas? Queremos que todos os jovens pratiquem desporto ou queremos que façam qualquer coisa? Aquela fotografia do colega que estão os miúdos todos com o telemóvel na mão. Ok, está bem, é uma hipótese para o país, para o século XXI, para o século XXII. Portanto, o que é que nós temos? Produção desportiva de qualidade. Necessitamos de produção desportiva de qualidade, comunidades estruturadas socialmente, o Conselho, dentro do Conselho e entre concelhos e por todo o território, por toda a região centro. Mercados competitivos, mercados associativos, mercados ginásios também competitivos e competindo com racionalidade e de forma sã. Precisamos de organizações, de instituições ativas e precisamos de líderes. Líderes avaliados pela prestação de contas transparente. Eu sugeria que talvez não seja muito grande a avaliação que se faz. E, portanto, isto são mais algumas questões que também vão no sentido do que eu acabei de dizer. Acho que, só para acabar, em relação à região centro, há uma questão que a região centro deve proteger os seus talentos, os seus clubes. E deve arranjar uma forma de, individual e coletivamente, salvaguardarem o valor desportivo criado, o capital criado. Há que criar comunidades contíguas de interesses desportivos. Há que serem toda a comunidade da região centro e da autarquia devem defender os direitos de propriedade. Os clubes não podem ser vendidos de qualquer maneira a qualquer pessoa e é preciso que as autarquias chamem a atenção das federações que querem campeonatos que cheguem ao seu concelho, à sua região e sejam competitivos. Pois se os campeonatos das federações não forem competitivos, a rapaziada tem mais coisas para se divertir, não é? Nomeadamente os telemóveis. Portanto, a minha sugestão era que a Câmara Municipal da Mialhada e da região centro não perdessem o alento em fomentar o melhor desporto para toda a sua juventude e população, para melhor defrontarem os desafios imensos e desconhecidos do século XXI. Boa tarde. Muito obrigado.